Você sabia que é possível extrair dados de dentro da blockchain? O Bitcoin é conhecido por ser transparente e a partir daí a gente consegue fazer a análise on-chain. Olá, eu sou a Fernanda, esse é o canal da Bitso e nesse vídeo eu vou te ensinar como funciona a análise a partir dos dados da blockchain. A blockchain é um sistema de registro público e transparente. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, vai lá e dá uma olhada. E aí, por ter essa gama de dados, tanta coisa pública para ser analisada, as pessoas realmente começaram a coletar dados e fazer essa análise para auxiliar na tomada de decisão. A blockchain do Bitcoin gera milhares de dados todos os dias. Isso quer dizer que ela tem muita informação ali que pode ser aproveitada para a gente entender o que está acontecendo no ecossistema do Bitcoin. E o que a gente chama de dados on-chain são esses dados que estão dentro da blockchain e são retirados para análise. Os dados do blockchain do Bitcoin são públicos, como eu já falei, e aí quais dados a gente consegue retirar dali? O número de transações, o número de endereços ativos, o valor dessas transações, de qual carteira está saindo e para qual carteira está indo, quantos bitcoins cada carteira tem e a dificuldade de mineração. É importante de falar aqui também que quanto mais dados uma blockchain possui, mais segura é essa interpretação de dados. Então, como a gente já tem o Bitcoin aí com alguns anos de dados acumulados, a gente consegue ter mais segurança no que pode acontecer. Outro fator importante que a gente tem que lembrar aqui também é que não adianta a gente coletar um dado sozinho e fazer a análise dele sem analisar outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. É muito importante que quando você vai fazer análise de qualquer indicador, você não use somente ele, você consiga aprender outros indicadores. Porque nos últimos tempos a gente até teve alguns exemplos de algumas expectativas para o ano de 2021 que não foram alcançadas. Isso porque as pessoas estavam vendo ali apenas um dado, apenas a análise de um processo. E a interpretação de todos esses dados é o que a gente chama de análise on-chain. Então eu tenho os dados on-chain da blockchain pública e transparente e a análise desses dados a gente chama de análise on-chain. E com essas informações todas, nós conseguimos ter noção de inúmeros indicadores do sentimento do mercado, do comportamento das baleias e dos camarões. Para quem não sabe, as baleias são os grandes investidores e os camarões são os pequenos investidores. E a gente tem que sempre observar aí o movimento deles para tentar entender o que é que está acontecendo no ecossistema do Bitcoin. No mercado tradicional, você já pode ter ouvido falar nas sardinhas. Aqui a gente chama de camarões. É a mesma coisa, no mesmo sentido. Essa análise on-chain também te ajuda a separar um pouco do que é dado, do que está acontecendo de verdade e do que é especulação. Isso porque a gente consegue ver o comportamento real das pessoas. Vale explicar aqui também que a gente pode ter algumas limitações na interpretação desses dados, porque com a implementação da camada 2 da Lightning Network, que é o jeito aí que a gente usa para comprar cafezinho com Bitcoin, é o jeito mais rápido de a gente fazer transações, ela trabalha em uma outra camada que pode prejudicar um pouquinho a análise desses dados. Mas como dados auxiliares para tomada de decisão no curto e no longo prazo, eles são muito úteis sim. Eu espero que tenha ficado claro para você como é que funciona essa questão dos dados on-chain e que a gente pode utilizar eles para fazer uma análise bem completa do que está acontecendo no ecossistema das criptomoedas, não só do Bitcoin. Eu falei várias vezes em Bitcoin aqui, mas quando eu falo em Bitcoin a gente também pode falar das outras criptomoedas. É só porque a blockchain do Bitcoin já tem um histórico maior e esses dados acabam sendo um pouco mais confiáveis. E não esquece, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder conteúdo novo da Bitso e até a próxima!